Olá, queridos, graça e paz. Vamos ao nosso devocional de hoje, dia 23/3/26, e nós estamos no livro de Eclesiastes. Vamos para o capítulo 1 e o verso 2 em diante, ok? Vamos meditar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e para os nossos corações. Eclesiastes 1:2 diz assim: Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Nós estamos vendo aqui no capítulo do livro de Eclesiastes a razão do porquê das aflições, né? O livro de Eclesiastes ele estuda muito sobre a dor, a angústia da vida, aquele indivíduo que faz, depois ele olha para o resumo da vida dele numa fase ou no final da vida dele, independente o dia que ele faz essa análise de como está acontecendo as questões, as coisas. E ele começa a chegar a uma conclusão de que ele só tem angústia, de que ele só tem aflição, de que os sentidos da vida dele só está indo para uma direção, né? A dor, o nível de angústia quando ele chega num patamar excessivo, num limite excessivo. Então, há um momento em que esses questionamentos do ser humano, né? Quem eu sou? Ah, o que vai acontecer comigo? Por que da vida? Por que da existência? Quando chega esses momentos que o indivíduo pergunta isso, normalmente ele conclui de que a vida não vale a pena ou a vida é só angústia e só aflição. E Eclesiastes, Salomão começa a mostrar de que se o homem, o ser humano, ele não tem um planejamento de entendimento do que ele vai fazer da vida, o que ele vai agir na vida e o que ele vai construir na vida, a tendência é ele chegar nos últimos dias e dizer não valeu a pena, foi tudo angústia, realmente aflição. Foi tudo enfado, como a própria escritura vai falar aqui mais para frente, né, Salomão, e cansaço, e canseira, e fadiga. Isso porque a vida é cansaço e canseira e fadiga. Quando Deus foi preparar a vida do ser humano, planejar, como Pedro fala, que nós somos chamados na presciência de Deus. Quando antes das coisas existirem, do planeta, da matéria física existir, Deus preparou só cansaço e fadiga para o homem? Era isso que Deus queria? No resultado final do ser humano olhar e falar: meus anos foram só angústia. Eu só tenho angústia na minha vida, não tenho mais nada. Não foi esse o plano de Deus. O plano de Deus é que o ser humano ele viva, crie, edifique sua vida na presença de Deus, mas edificando sua vida onde ele está, porque ele não está lá no céu, né? Fisicamente, ele não está lá no trono, construindo alguma coisa lá no trono, ele está aqui na terra, então ele edifica aqui na terra a vida dele, junto com a companhia da presença de Deus, edificando a vida dele na terra. Então, quando ele tem esse pensamento de planejamento, ele foge da última estrada dos dias de vida dele na Terra, de olhar e pensar, só foram fadiga e cansaço. E como ele faz para ele evitar olhar para os dias dele e dizer, não tem mais nada a não ser angústia? O que ele faz? Então, Eclesiastes, Salomão começa a ensinar, olha, a vida comum do ser humano, ela é só vaidade e vaidade. O que causa angústia, que faz as pessoas, o ser humano, viverem em aflição e acumulada ansiedade, dor, é a vida de aparência. O que significa isso? Vaidade por vaidade. A palavra vaidade trata-se daquele que é obsessivo por fazer as coisas só para aparecer, só por fora, só para todo mundo ver, só para as pessoas enxergarem, aplaudirem, só para ele conseguir uma posição, só para ele manter um status, só para ele estar no cargo que ele conseguiu elevado. Ele começa a ser escravo de todo um status de aparência. E quando ele se vende a essa escravidão,
a angústia dele começa a crescer, porque ele não tem planejamento de descanso, trabalho, sustento e descanso. O próprio Deus fez todas as coisas em 6 dias e descansou. Parou para poder apreciar, parou para poder analisar e descansar e desfrutar do que fez e do que fazia. Quando o indivíduo ele não tem esse planejamento mental de entender que ele existe num certo período de tempo, depois disso ele não vai existir mais. Naquele tempo ele tem que edificar e construir, porque se ele não fizer, depois ele não vai construir mais. Que naquele tempo que ele está, ele tem que organizar todas as áreas dele sem deixar o descuido, ele vive escravo apenas de uma aparência. E essas angústias, elas vão crescer. No final, ele só vai ter a fadiga e a angústia, a canseira. Para isso não acontecer, então o ser humano ele tem que começar a deixar de, Salomão diz aqui, pensar apenas na aparência. Começar a deixar de pensar apenas em sustentar status, que uma vez pode ser que ele consiga um cargo, um bom nome, sei lá, numa comunidade, numa empresa, num certo tipo de corporação. Não é importante para ele isso. Se ele, por correr atrás de status, ele vai perdendo o que é a verdadeira qualidade de saúde. Mais vale realmente a realidade do viver, ou seja, o indivíduo parar para cuidar das estruturas internas dele com saúde, do que ele lutar para manter uma aparência e a corrupção está tomando conta de tudo por dentro. E aí, seja ela de ordem espiritual, emocional ou física, para Deus não importa tanto, mostrando aqui por Salomão, falando sobre a sabedoria de Deus, Salomão tinha sabedoria de Deus no falar, de que para Deus não importa tanto a aparência. Quando ele olha uma coisa, ele vê que o indivíduo por dentro não acertou, não consertou, não foi lá, não resolveu, não está cuidando de coisas dele, de pertences dele, de áreas da vida dele, de manutenção natural, que ele não está, que são básicas, e ele não foi cuidar, ele não está cuidando, e ele está preocupado com as aparências, utilizando do tempo dele só para a aparência, Deus olha e fala, não tem como dar nada certo, não tem como começar uma bênção, porque eu não sou um Deus falsificado, né? A era da artificialidade, ela é da mentalidade da queda humana. Deus não é artificial. Quando ele olha para nós, ele é real. Ele é sincero com ele mesmo, de olhar para nós e nos enxergar de forma transparente. Aquele exame raio-x que os olhos dele entram dentro de nós, do nosso sentimento, da nossa alma, da nossa mente, do nosso espírito, do nosso corpo, das nossas emoções, de todas as áreas. Ele não mente para ele mesmo quando ele enxerga e vê que aqui não tem coisa boa, não tá bom, não tá certo, ele tem que arrumar. Se tem que arrumar, Deus se importa primeiro com a realidade interna da estrutura. Depois o ser humano pode trabalhar em alguma coisa para melhorar um estado de aparência, no sentido de manutenção de cuidado comum, tudo bem. Nada contra cargos, a posições, a participação de corporações de pessoas, não tem problema. Mas quando o indivíduo se vende à escravidão externa da obsessão de aparência, começa a criar uma série de problemas que prejudicam muitas pessoas, só para manter a posição, para todo mundo continuar batendo palma para ele de que ele é maravilhoso e que de verdade, por dentro, por detrás da estrutura dele, ele está acabando com a carne dele, acabando com a estrutura interna dele, ou com alguns que são aliados ou enraizados perto dele, ou que são ligados
como família, com laços de coração com ele está destruindo por falta de cuidado, para Deus isso não vale a aparência. Para Deus não é nada a aparência. Deus se importa primeiro com aquilo que diariamente a gente dá assistência por dentro. Se a gente cuidou por dentro, o próprio cuidar de dentro gera saúde e começa a trazer saúde para as aparências. Em outras palavras, o que Deus está dizendo hoje? Se você não cuidar da parte de dentro, se você não cuidar dos laços que você tem de vida, se você não cuidar do que Deus está vendo por dentro, não adianta nada por fora, tudo vai ser em vão. Tudo é como isopor, vaidade das vaidades, tudo é uma luta por aparecer e ficar mostrando por fora, e isso traz desgaste, traz cansaço, e o muito desgaste sem descanso, sem cuidado, sem planejamento, causa toda angústia. O muito desgaste sem o fruto saudável causa toda aflição. Então, às vezes, o alvo da pessoa ele começa a ficar equivocado ou desgastado, um estado desgastante, por falta de um cuidado interno, né? Falta de parar e cuidar realmente daquilo que é interno. E as angústias começam a se multiplicar. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Espírito Santo fale melhor aos nossos corações, que a gente desperte a cuidar, não é só de mostrar por fora, mas de verdade, ser alguém que cuida realmente, né, do nosso corpo de vivência, num estado de verdadeiro zelo material, físico, natural, e automaticamente isso gera um cuidado mental na direção de Deus e espiritual também. Então, Salomão começa a dizer para você evitar as suas angústias, para de olhar por fora, de mostrar por fora, de fazer de conta que está tudo bem por fora, vai cuidar por dentro. Vai de verdade ir na raiz, vai de verdade zelar por dentro, porque senão vai amontoar as angústias, né? E chega num estado que o indivíduo não aguenta mais, porque ele se vendeu a uma aparência e não se preocupou com o verdadeiro cuidado. Que o Senhor Deus nos guarde, que possamos receber a dica do Espírito Santo hoje e dizer, eu vou fazer real, de verdade, o cuidado que Deus tem. Eu não vou ficar só por fora falando o que eu não faço, mas eu vou fazer o que Deus quer que eu cuide, eu vou cuidar. Eu não vou só ficar fazendo encenação, né? Que o Espírito Santo de Deus tenha misericórdia de nós, que Ele fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.